Nós estamos, se você quiser acompanhar aí, nós vamos voltar, nós estamos no slide 50, tá bom? Nós estamos no slide 50. Então, vamos lá? Boa noite para vocês. Vamos começar agora, a gente estava batendo papo aí. Não fujo da raia, tá? Mas tem coisas que eu não tenho como posicionar, porque não está no meu poder. Aqueles que não gostaram, peço desculpas. Aqueles que não se importaram, agradecido, tá? Vamos voltar. Nós estamos tratando sobre a arbitragem. Nós tratamos na aula passada, no final, nós começamos a discutir sobre o procedimento arbitral, ok? E aí, dentro da figura do procedimento arbitral, que nós começamos a discutir a questão da instituição da arbitragem, que seria o artigo 19 da Lei 9.303, né? O artigo 19 que menciona que considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, né? Se for único, ou por todos, se forem vários. E aí é interessante que na nossa aula, né, de ontem, nós tivemos uma intervenção do Ed Marques, que foi extremamente positiva, né, da indagação dele, a respeito da possibilidade desse árbitro ser pessoa física ou apenas pessoas jurídicas. E aí nós discorremos que na lei não há essa exigência que seja uma pessoa jurídica, ou seja, que seja uma entidade. Há possibilidade, sim, de ser uma pessoa física, porque a lei ela fala árbitro ou entidade arbitral, né? Então, dá esse entender. E aí vem a instituição. E essa instituição, ela ocorre no momento que o árbitro, ele aceita participar da arbitragem. Nós discutimos, inclusive, algumas situações, alguns requisitos essenciais. Se houver uma vedação expressa, ou seja, se as partes colocarem que não aceitam substituição, seria causa, inclusive, o quê? De extinção, né? De impossibilitar a realização da arbitragem. Então, sim, são situações que a gente precisa antever. Nós falamos sobre a nomeação do árbitro, e aí nós lemos um trecho de fala do ministro Carreira Alvim, que fala que o ato jurídico sujeito ao implemento, né, o que é isso? A nomeação dos árbitros é um ato jurídico sujeito à implementação de condição suspensiva, e aí nós discutimos aqui o que seria suspensivo, que seria a necessidade de um procedimento para o aperfeiçoamento do ato para que pudesse ter eficácia. E aí eu fiquei, inclusive, aqui no meu braço, tentando mostrar para vocês o que era suspensão, o que não é suspensão, para ver se vocês entendiam. Né? E essa suspensão, ela fica condicionada à aceitação. Porque se não houver a aceitação, ocorre o quê? Ocorre o desfazimento do compromisso arbitral, caso não haja a possibilidade de substituição do árbitro, ou passa uma nova nomeação, uma nova escolha pelas partes de um novo árbitro, e aí aguardar o aceite dele, para que, após aceitar, as coisas comecem a tramitar, a caminhar da forma, né, que se deseja, que é obter uma solução, uma decisão para aquele litígio, para aquele conflito. Né? E aí nós colocamos que, se for aceita a nomeação, ela será válida e eficaz. Se for recusada, a nomeação ela deixa de existir. Né? E a recusa de qualquer dos árbitros em aceitar a nomeação é causa de extinção do compromisso, se as partes tiverem declarado expressamente a não aceitar substituto. O último ponto que nós falamos na aula de ontem foi o adendo ao compromisso arbitral. Esse adendo aí seria para poder tentar explicitar, seria para tentar esclarecer, né, o ponto obscuro, o ponto omissivo, o ponto contraditório, né, buscando o quê? Buscando uma melhor perspectiva, uma melhor visão da matéria que vai ser julgada. E aí nós lemos, inclusive, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 19, né, que fala, parágrafo 1º, instituída a arbitragem,
e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicitar questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado juntamente com as partes adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem. Parágrafo 2º. A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento de sua instauração, ainda que exista a arbitragem por ausência de jurisdição. E aí o último ponto, efetivamente, que nós discutimos na aula, foi a questão da prescrição. E aí nós verificamos, né, que é dentro do direito civil, vocês ainda vão ter, mas a gente começa a construir o conhecimento, né, embora de matérias que a gente vai discutir posteriormente, que nós temos a prescrição que gera a decadência, que é a perda, e nós temos a prescrição, que é aquisitiva. E se eu não estou enganado, a colega nossa que falou da prescrição aquisitiva foi a Lisânia, que mencionou a uso capião, né, que você precisa cumprir um X lapso temporal para poder adquirir a propriedade de outra pessoa. Jovilene, desculpa, tá? É porque eu achei que tinha sido a Lisânia, foi a Jovilene que mencionou. Então, assim, nós temos essas circunstâncias. Na prescrição decadencial, né, a prescrição que vai gerar a perda do direito de ação e, posteriormente, a decadência, que é a perda do direito propriamente dita, porque você ficou inerte. A prescrição, ela é um mecanismo que a gente pode verificar como punição pela parte não se movimentar, pela parte não buscar a tutela dos seus direitos. Então, a prescrição, ela está prevista. E aí eu referendei para vocês darem uma olhada no artigo 205 e 206 do Código Civil. O artigo 205 e 206 fala das condições de prescrição sui generis, né? Ou, se não me engano, o 205, ele menciona tipo a tipo, o 206, cada caso, né? Prescrição de 1 ano, prescrição de 2 anos, 3 anos, 4 anos, e assim vai. Quando não há expressa previsão normativa sobre o lapso temporal da prescrição, o Código Civil estabelece que a prescrição será de 10 anos. Na aula também teve uma colega que destacou a respeito da prescrição penal, né? E aí nós começamos a falar, e eu ainda falei, olha, seria bom o professor Fernando para falar da prescrição penal, né? Porque ele é top da galáxia nesse assunto. Eu sou um mero aprendiz dele, né? Fui um aluno né, e um fã do trabalho que ele desenvolve. Se vocês puderam começar a trabalhar com ele, ele é divino como pessoa e como profissional. E no direito penal, nós discutimos que a prescrição, ela vai gerar o quê? A decadência, a perda do direito de punir. Não vai haver a possibilidade da prescrição ela ser utilizada para prejudicar a parte. Então, você tem prazos para que o Estado venha a agir, prazos para que a parte lesada ela venha a representar. Por exemplo, numa lesão corporal, você tem lá 6 meses para fazer uma representação. Né? Se você não fizer dentro desse prazo de 6 meses, depois você não vai fazer, vai haver a prescrição. Você vai perder o direito de agir, o direito de ação, né? Porque você não buscou a tutela do Estado no lapso temporal adequado. E aí foi no slide 49, que fala sobre o adendo do compromisso arbitral, né, o objetivo do compromisso arbitral, que nós finalizamos a nossa aula de ontem. Né? Foi nesse ponto aí que nós paramos a nossa discussão. E hoje eu volto na expectativa de conseguir concluir a arbitragem, eu volto discutindo sobre o procedimento arbitral, né? As exceções arbitrais relativas à incompetência, o impedimento e a suspeição. Tá? O que é incompetência? O que é incompetência? Alguém poderia me ajudar? Ao meu ver, incompetência é quando você não tem a capacidade específica para tal assunto. Show de bola. Hoje você é competente no direito, nós ainda não somos. Não, não tem essa não. Nós somos estudantes, incluo eu. Eu aprendo muito com vocês. A competência, ela está ligada ao quê? Ela está ligada a poder atribuído à pessoa, tá? Poderes conferidos para que a pessoa ela possa exercer. Então, quando eu falo da competência,
você falou de conhecimento, mas quando traz para o direito a questão da competência, ela está muito afinada com as atribuições, com os poderes atribuídos a determinada pessoa, possibilitando essa pessoa exercer determinada conduta, determinada ação. Por exemplo, a Constituição Federal, ela estabelece as competências dos municípios, as competências dos estados, as competências da União. Quando você pega artigo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 da Constituição, vai estar versando sobre competências dos entes federativos. Quem pode o quê? Quando pode. Competência material, competência legislativa. Está lá prevista na Constituição. Aí nós tivemos uma situação agora, ao meu ver, uma aberração jurídica. Então, eu coloco o posicionamento do Cristiano na interpretação, porque eu não concordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, de atribuir competência superior aos municípios e aos estados. Né? Poderia a competência legislativa para poder fazer os fechamentos e tudo mais, teria que ter vindo uma lei federal e atribuir aos outros entes. Né? Hoje, por exemplo, o Congresso Nacional, que é uma representação da unidade, ele não tem poderes superiores aos estados nem aos municípios. Né? Então, passou como se fosse uma lei municipal, ela passa a ter uma preponderância sobre uma lei federal. Embora as leis elas estejam em pé de igualdade, as leis municipais só podem tratar de assuntos locais. Né? Que aí isso a gente já sabe, que é o uso, ocupação do solo, funcionamento, etc. e tal. Mas criou-se uma situação meio estranha para o direito, sem envolver em questões políticas, tá? Questões políticas vão deixar para eles lá, mas entrando no aspecto para nós que é importante do direito, algumas atribuições, elas acabam conflitando aí com o texto normativo da Constituição Federal, mas isso para nós não é importante. Então, a competência, a Lisane aqui mencionou, você foi quase na veia, viu? A questão da competência aí. Então, vamos pegar o artigo 20. Olha, artigo 20, momento de alegar exceções arbitrais. Exceções, excessos ou condições que não possam ocorrer, tá? Então, artigo 20, a parte que pretender arguir questões relativas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, após a instituição da arbitragem. O que vocês conseguem entender desse artigo 20 que eu acabei de ler? Alguém poderia fazer algum comentário sobre esse artigo 20? Oi? Alguém? Alguém vai me ajudar aí? Não é possível? Ninguém? Ninguém? Não creio. Eu estou lendo para ver se eu consigo entender. Vamos lá, olha só. Vamos interpretar isso aqui, ó. A parte que pretender arguir questões relativas à competência. Então, a competência nós discutimos. A competência, vocês já me falaram o que seria a competência. Seria a capacidade, os poderes, a gente discutiu isso. O que é suspeição? Que suspende. Não é que suspende, não. Você quase foi. Cancelamento. A perca. Que gera suspeita. Suspeição tá falando de suspeita. Desculpa, normalmente a suspeição ela está ligada ao quê? Ela está ligada à afinidade, a impedimentos, ok? A suspeição ela está ligada à afinidade, a impedimentos. Por exemplo, o árbitro é padrinho de casamento da pessoa que tá participando da arbitragem. Espera aí. É o cara que frequenta a casa do sujeito. Aí seria um conflito de interesses, professor? Exatamente. Ele é suspeito. Né? Eu precisava interpretar. É por isso a suspeição.
peraí, eu não vou ter... Porque quando se pressupõe numa arbitragem, num julgamento, a pessoa que vai julgar, ela é o quê? Isenta. É uma pessoa que não tem lado, que ela não tem interesse. Está lá no SPC, artigo 141, alguma coisa. Beleza, Júlio. Então, assim, ela é uma pessoa que não tem interesses, ok? Então, quando eu penso na competência, eu falo do poder, das atribuições. Então, para a pessoa poder fazer alguma coisa, ela tem que ter poder instituído para fazer, primeiro ponto. Na suspeição, não posso ter suspeita, eu não posso desconfiar, não pode ter uma situação que desequilibre a relação. E no impedimento? O impedimento já é em questões normativas, do que a lei determina que a pessoa não pode fazer. Ela é impedida por lei. Por exemplo, eu, Cristiano, vou pegar o caso do Edmar, que estava aqui. O Marquinhos foi prefeito de Papa. Se ele fosse advogado, ele teria que pedir o cancelamento da OAB dele. Porque ele, por lei, é impedido de exercer a advocacia e acumular com a função de gestor público, como na figura do prefeito. Agora, se o Marquinhos fosse vereador, ele poderia continuar sendo advogado. Mas, se ele fizesse parte da mesa da Câmara, que é o presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara, secretário, a mesa da Câmara lá, ele teria impedimentos. Porque a lei impede. Não sabia. Cristiano. Pois não. Tá. Se ele for prefeito, ele pede o cancelamento. Aí, esse cancelamento que nós falamos, ele não vai perder a OAB. Ah, tá. Ela cancela o registro e no momento que o impedimento acabar, ele pede para ser reinscrito nos quadros. Pronto. É diferente, Cristiano, o meu vice, que foi eleito comigo na época, ele é um sargento da Polícia Militar, né? Sim. Ele faltava 5 anos para ele completar o tempo de ele aposentar. Aí tem que ser reformado. Ele foi diplomado e não pôde voltar mais para a corporação. Porque ele é reformado. No caso da OAB, poderia dar baixa e depois voltava, né? Sim. Mas aí... No caso dele, ele teve que reformar com... Exato. O problema todo é porque a Polícia Militar, a Polícia Militar é como se for... É uma entidade militar. O próprio nome fala. Isso. São forças auxiliares das Forças Armadas. Certo. Né? Então, no caso de guerra, por exemplo, a primeira pessoa a ser convocada, além do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, são os policiais militares e os policiais civis. Certo. São forças auxiliares. O que acontece? A lei fala que os militares não podem participar da vida política. Ah, tá. Entendi. Isso ainda é muito do resquício do governo de 64. Lembra que a nossa Constituição é pós-regime militar. Constituição antiga. Tanto é que um delegado de polícia civil, ele pode. Ele pode exercer, ele pode acumular, né? Ele pode acumular. Aí, no caso, ele vai ter impedimento, ele vai deixar de exercer a função dele enquanto policial federal, enquanto policial civil, e aí, quando acabar o mandato, se ele não for reeleito, ele pode voltar para a sua corporação. Teve um caso desse em Patinga, né? Parece que um delegado que, não sei se é o doutor Inácio, não sei, que teve um mandato, algo assim, voltou a ser delegado, né? Um exemplo clássico, por exemplo, não estou querendo entrar em mérito, não. Por exemplo, o próprio lá, filho do Bolsonaro, lá, o de São Paulo, o Eduardo. Ele é policial federal. Ah, tá. Eu não sabia. Ele é policial federal. Se no próxima eleição ele perder o mandato dele, ele volta. Ele pode chegar e falar assim, eu quero ser reintegrado, pronto. Agora, se eu sou militar, se eu me candidatar e for eleito, por exemplo, a deputado, vereador, quem quer que seja, a lei me impede. Aí eu tenho que ser reformado. E aí, quando eu sou reformado, eu vou para a reserva. Só se aplica no caso do militar, né? Exatamente. Tá? Então, voltemos lá.
Então, nós vimos aqui a competência, a suspeição e o impedimento do árbitro ou dos árbitros. Bem como nulidade. Alguém sabe o que é nulidade? Vocês sabem o que é uma coisa nula? É uma anulação, né? Anulação é diferente de nulidade. Ah, então eu tô confusa. Explica aí. Olha Imparcial. só. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Que perde o valor? Como é que é, Lili? Que perde o valor? As duas vão perder. As duas vão perder. A diferença que vocês vão ter para saber de uma nulidade para uma anulação é o seguinte. Na nulidade, ela vai ter eficácia ex tunc. Vou escrever aqui. Ó, vou até colocar aqui, ó. Ela vai ter uma eficácia. Eu não tinha que estar falando isso aqui com vocês, não, mas eu não consigo. Eu estou estudando isso lá com a Priscila no Civil. Então, vai ter uma eficácia ex tunc. tunc. O que é isso? A nulidade, ela tem eficácia ex tunc. Significa que no momento que for verificado o vício, que é um vício insanável, todos os efeitos retroagem ao momento de origem. Para você lembrar, bate na testa, ex tunc. Bate na testa, testa para trás. Ou seja, retroage, volta. Você tá rindo, Thaís, mas é sério. Se você não souber, eu vou falar agora. Ex tunc. Bate na testa. Tunc de testa. Ela vai retroagir. Isso significa que todos os efeitos que aconteceram deixaram de ter validade. Quer ver um exemplo? Eu casei com a Liliane. E aí depois eu descobri que a Liliane era uma homicida. Era uma gangster. Matou várias pessoas. Existe no Código Civil um preceito para nulidade, né, do casamento. O erro essencial quanto à pessoa do cônjuge. E aí eu vou pedir a nulidade do casamento. Eu vou voltar a ser solteiro. É diferente do divórcio. Volta, retroage ao início. É como se não existisse. Agora, para as pessoas que não têm culpa, por exemplo, se eu e ela tivermos filhos, para os filhos, a validade do casamento, ela vai permanecer. Mas em relação a nós dois, não vai ter essa relação. Ok? Oi, Dri. Eu tinha pesquisado sobre esse negócio de nulidade do casamento, né? Aí na Igreja Católica, depois que o casal divorcia, eles podem entrar... É uma justiça da Igreja Católica para pedir... Direito canônico. Isso. Direito canônico. Isso mesmo, tinha esquecido o nome. Aí a pessoa pode pedir a nulidade, e se ela conseguir essa nulidade, é como se a pessoa nunca tivesse casado, como se ela sempre tivesse solteira, para a Igreja Católica. Pode casar. E é o único caso que você vai casar 2 vezes na Igreja Católica se você não for viúvo. Uhum. Entendeu? Então, o exemplo que você pegou é isso mesmo. Então, na nulidade, bate na testa, retroage, volta ao estado original. Por quê? Na anulação, a eficácia é ex nunc. Ok, deixa eu ver se eu entendi. A anulação seria o divórcio. E a anulação seria esse direito canônico. Mais ou menos isso? Não? Não. Ixi. Não, vou chegar aqui e vou te explicar.
a nulidade, ela retroage ao estado inicial. Eu citei do casamento, eu vou citar outro exemplo para vocês entenderem. A nulidade, ela retroage ao momento original, porque o vício é insanável. O vício, ele é insanável, ou seja, ele não pode ser corrigido. Na anulação, tem eficácia ex nunc. Bate na nuca, vai para frente. Ó, nunc. Se você bater na nuca, para frente, significa o quê? Que a partir do momento que for declarada a anulação, os efeitos da anulação passam a valer. Porém, antes, continua como era antes, como se tivesse valido, como se tivesse tido. Ou seja, enquanto não foi declarada a anulação, teve validade. Exemplos. Vamos pensar aqui, vamos pensar um contrato, ok? Vocês me colocaram contra a parede hoje, eu não tenho problema, vou utilizar então isso como exemplo. Vocês têm um contrato de prestação de serviço educacional, ok? Para todos os efeitos, esse é um contrato válido. Se houver uma decisão judicial e falar que o modelo que nós estamos adotando, por exemplo, ele é proibido, é nulo, nós perdemos o semestre todo. Eu tenho que voltar lá no início do semestre, o primeiro dia de aula. Nulo. Nulo é porque não pode ser corrigido. Agora, se houver uma decisão que fala assim, não, está sendo anulado. Que significa que tudo que aconteceu, ou seja, até hoje, todas as aulas, todas as provas, tudo que nós fizemos tem validade. Mas a partir de hoje, daqui para frente, eu não posso fazer aquilo mais. Vocês conseguem entender isso? Eu tô vendo a Lili, estou vendo o Marquinhos, eu consigo perceber que eles compreenderam, pelo olhar, aquela coisa toda. A Adriana está aqui, e aí, Adri? Entendeu? Ô, Cristiano. Fala comigo, Erlon. Só uma pergunta, uma dúvida minha, provavelmente deve estar fora do que você está explicando aí. No caso, se fosse uma revogação, ela seria ex nunc? No caso de revogar diante para frente? Ex nunc? A revogação? Isso. A revogação parece com uma anulação. Quando você revoga uma procuração, por exemplo, você está anulando a procuração. Significa que tudo que foi feito antes de você revogar, antes de você anular, tem validade. A partir do momento que você revogou, que você anulou, perde a validade. Então é ex nunc, né? Aí é ex nunc. Ah, isso mesmo. Então, beleza, só essa dúvida representação, por exemplo, se o representante fosse absolutamente incapaz, ou o representado fosse absolutamente incapaz, o ato seria nulo. Ele não teria validade, porque a pessoa não tem capacidade. Então, volta lá no início. É como se não tivesse existido. Vocês vão ver no semestre que vem, a Liliane citou ali, porque ela tá fazendo, puxando algumas matérias, porque ela já tinha começado em um outro momento, e tinha trancado. Então, ela está vendo direito civil já. Então, por isso ela já tem essa contextualização. Mas no semestre que vem, vocês vão trabalhar direito civil 1, aí vocês vão compreender. Aí vocês vão ver o que o Cristiano está falando. Aí vocês já não vão chegar cru. Vocês já vão saber o que é o ex nunc, o que é o ex tunc. Né? Ex tunc apaga o anterior e recomeça. É um resetar. O ex tunc é o reset. Você zera. Você apagou tudo. Ex tunc. Bate na testa, vai para trás. Se você esquecer, se você estiver na prova, ex tunc, ex nunc, ex tunc, ex nunc, você faz assim, ó. Ah, não, testa vai para trás. Então, ex tunc vai para trás. Ex nunc vai para frente. É simples. Vocês estão brincando, vocês estão rindo aí, uns colocaram uma risadinha aqui, a Lili tá ali com um sorriso, mas é sério. É formas da gente lembrar, é quase que uma fórmula mnemônica, só que dando tapa na testa e na nuca. Você lembra tunc, testa, nunc, nuca. Não tem jeito de esquecer. Então, vamos continuar aqui. Então, nulidade, convenção,
Então, nulidade nós falamos. O que é invalidade? O que é invalidade? Aí, quando não tem valor legal para aquela situação. Essa é tranquila, né? Essa é tranquila. Né? Então, então, a invalidade é quando ela não é valorada, tá? E a ineficácia da convenção é porque ela não tem eficácia, né? Da mesma forma, ela é inválida ou ineficaz. Embora ela seja válida, ela não é aplicável, ela não pode ser requerida, ok? Então, continua aqui, ó. A parte que pretende arguir questões relativas à competência, nós já falamos, suspeição, impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, poderá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver que se manifestar, após a instituição da arbitragem. Essa parte final aqui, eu discuti esse artigo, porque essa parte final aqui ela é extremamente importante. Essa parte final fala da prescrição. Implicitamente, o legislador colocou uma condição prescritiva. Há uma prescrição. A prescrição não é o direito de agir, que nós estávamos discutindo até então? Então, está dizendo aqui, na última parte do artigo 20, do caput do artigo 20. Essas questões que nós falamos, de competência, suspeição, impedimento, nulidade, invalidade, ineficácia, elas têm que ser suscitadas, elas têm que ser faladas na primeira oportunidade que você tiver para falar na arbitragem. Se você não falar, passou o momento. Você não vai poder requerer mais. É uma situação prescritiva. Quem cala, consente. O direito não assiste quem dorme. Você tem que estar atento ao seu prazo para não perder. Ok? Vamos dar continuidade aí. Então, competência, o conceito, traduz a quantidade de poder outorgada pelas partes ao árbitro ou árbitros para a resolução de determinado conflito. É a medida da jurisdição arbitral. Quando nós falamos do juízo, o juiz de direito, o juiz natural, ele já possui o quê? Competência legal atribuída pela Constituição, atribuída pela lei. Tanto é que o juiz de Ipatinga, ele não pode julgar processos de coronel fabriciano. Porque a competência territorial dele, jurisdicional dele, é a comarca de Ipatinga. A comarca de Ipatinga pega Ipaba, Santana do Paraíso e Ipatinga. Apenas relativas às pessoas e fatos acontecidos nessas 3 cidades. Somente. Por exemplo, se for um homicídio que aconteceu em Timóteo, em que pese, se for, por exemplo, aconteceu à noite em Timóteo, a delegacia regional funciona em Ipatinga, em que pese a lavratura do boletim de ocorrência, da prisão em flagrante ter sido lavrada aqui em Ipatinga, a competência é de Timóteo, que é o local do fato. O fórum de Ipatinga, o juiz de Ipatinga não pode fazer. Então, a competência é a determinação. No caso do juiz, essa competência, ela decorre da lei. Ao passo que, na questão da arbitragem, os poderes, a amplitude, a possibilidade de atuação do árbitro, ela é definida pelas partes. Quer ver uma situação? Alguém aqui já contratou advogado? Quando vocês forem contratar advogado, vocês vão ter que assinar um documento chamado procuração. Quando você assina um documento chamado procuração, você atribui poderes ao advogado. E nessa procuração, ela tem que estar especificada quais poderes o advogado possui para poder atuar no processo. Exemplo. Vai chegar num determinado momento que vai ter que ser feito um acordo. O advogado ele não consegue contato com você. Se ele não tiver um poder específico para fazer acordo, ele não vai poder fazer o acordo. Ele não pode assinar. Se o advogado precisar de passar o processo para uma outra pessoa por uma situação sui generis, por exemplo, eu, Cristiano, eu estou indo para o fórum de coronel fabriciano fazer uma audiência
e no caminho tem um acidente, eu estou impedido de chegar lá. Eu posso ligar para um colega meu e falar, ô, fulano, vai no fórum e faz audiência para mim, para o meu cliente não perder a assistência na hora do processo. Junto o subestabelecimento depois. Espera aí. A procuração não me dá poderes para outorgar subestabelecimento. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter poder para poder fazê-lo. Vocês entendeu? Então, assim, essa competência são os poderes que são definidos pela lei, tá? Impedimento e suspeição. Artigo 14. Estão impedidos de funcionar. Esse funcionar é atuar, viu? Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham com as partes ou com o litígio que lhes for submetido alguma das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades previstos no Código de Processo Civil. Então, vamos pegar aqui. Suspeição e impedimento. A Covid. Você tem que beber muita água, Cristiano. Não pode ser gelada, hein? Vocês falam demais. Não, eu tô bebendo. Vocês estão vendo todo dia. Eu tenho meu copinho aqui, vou bebendo água aqui, mas não tem jeito não. Olha a Priscila tá nessa tosse aí também. Copinho escuro aí é água mesmo ou uma cervejinha, professor? Não tem jeito, não. Ó, bem que eu queria. Só que eu sou gordinho. Se eu tomar cervejinha todo dia, na hora que eu for encontrar com vocês, eu vou chegar rolando. Entendeu? Não dá, não. Ai, ai. Cervejinha só no final de semana. Senão, ficar na quarentena tomando cervejinha todo dia, não dá, não. Aí a gente vira quase que alcoólatra. Olha só. Está no artigo 145 do novo Código de Processo Civil, tá bom? Fala sobre a suspeição do juiz. Então, olha só. O juiz será suspeito quando for amigo íntimo, inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados. O juiz é suspeito quando receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Suspeito também, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, ou do seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes em linha reta até o 3º grau, inclusive. É suspeito também quando houver interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, a suspeição a suspeição vai invalidar os atos praticados pelo juiz, ok? Porque existe o receio que possa haver algum tipo de vantagem para o juiz, né, ou para uma das partes, ok? Já na questão do impedimento, o impedimento está no artigo 144 do novo Código de Processo Civil. Né? O impedimento é uma proibição. Impedimento é proibição. Olha só, suspeição é suspeita, que é aquela situação de risco, de vantagem, de desequilíbrio.
Impedimento é uma vedação, uma proibição do exercício de suas funções em decorrência da lei. Em decorrência da lei, qual artigo? Artigo 144 do novo Código de Processo Civil. E aí você pega lá, você vai verificar. Olha, ele está impedido quando, né, nos processos em que interveio como mandatário da parte, quando oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Ah, como assim, Cristiano? Eu, Cristiano, sou advogado. Suponhamos que eu faça concurso público, eu seja aprovado no concurso e eu seja investido na função de magistrado. Ok? E aí, esse processo meu, ele está tramitando. Ele cai na vara que eu estou trabalhando. Ou, de repente, eu sou promovido, eu sou advogado, nós temos o 5º Constitucional, por conta da OAB, eu coloco meu nome lá, a OAB me escolhe, eu sou sabatinado, sou aprovado, e eu assumo a função de desembargador. Né, que eu posso ir direto, sem concurso público, me tornar desembargador pelo 5º Constitucional. O que vai acontecer? Aí vai ter um processo que eu trabalhei na primeira instância, que vai chegar na fase recursal. E eu estou lá desembargador. Eu vou poder julgar o processo que eu fui advogado? Não. Eu estou impedido. Porque a lei fala que se eu atuei no processo... Aí vem aquelas situações. A questão do perito, a questão do Ministério Público, né? Se o Ministério Público, o sujeito foi aprovado, se eu fui testemunha, alguma coisa do gênero. Então, é um ponto. Da mesma forma, se eu já fui juiz na primeira instância e fui promovido, se esse processo chegar na fase recursal e ele vier para a Câmara, que eu faço parte, eu também não posso. Aqui em Patinga é muito comum, por exemplo, no juizado especial, quando você tem uma sentença do juizado especial, você recorre para a turma recursal. A turma recursal, ela fica aqui na região, fica em Patinga. Aí são os juízes de Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Inhapim, os juízes das proximidades que fazem a turma. São 5 juízes cada turma. Aí, às vezes, o juiz do juizado especial de Patinga, ele está na turma que foi selecionada para poder julgar aquele processo. Ele fica impedido de manifestar. Ele não pode manifestar no processo. Impedimento normativo. Porque ele que deu a sentença. Porque ele atuou no processo lá no primeiro grau, em outro grau de jurisdição, que no caso o grau recursal. Outro ponto aqui. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até 3º grau. Então eu não posso, eu enquanto juiz, eu não posso julgar ações da minha família. Tá? Eu não posso julgar ações relativas como da minha família. Tá? Quando for parte no processo próprio, ou seja, eu não posso julgar ações minhas também. O cônjuge, companheiro, parente consanguíneo. Quando for sócio ou membro de direção de administração de pessoa jurídica, na parte do processo. Quando for herdeiro presuntido. Quando figurar como parte de instituição de ensino que tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Né? Então, por exemplo, aqui em Patinga, vamos supor, nós aqui da DOC, nós não temos juízes. Vamos supor que a gente contrate um juiz para ser professor de vocês, exemplo. E aí, o Ideildo vai entrar com uma ação contra a DOC. Uma ação de cobrança, uma ação de obrigação de fazer, uma ação de indenização, qualquer que seja. E aí, esse juiz que trabalha na DOC, ele não pode atuar. Qual que é a situação? Comprometimento econômico. Por ele ter um vínculo econômico, por ele ser professor, por exemplo, ele não vai poder atuar, a lei impede. Porque isso poderia influenciar o quê? O seu discernimento, a sua liberdade de decidir. Então, a lei ela prevê essa possibilidade também. Quando figurar como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta, colateral até 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então,
Nós tivemos uma situação, eu vou contar aqui para vocês, né, sem contar nome. Nós tivemos uma juíza aqui em Patinga, que hoje é desembargadora, que o marido dela prestava serviço para Oi. O escritório do marido dela prestava serviço para Oi. E ela queria decidir. Peraí, ela é impedida. A palavra, está lá bonitinho para nós. Figurar como parte cliente do escritório. Peraí, a Oi era cliente do escritório do marido. Eu não estou falando o nome. Você que está falando, eu não cito o nome, viu, Hércules? O problema é seu se você citou, se der problema. Eu não citei, eu não expus ninguém. Tá? E aí, outro ponto, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Né? Suponhamos que o juiz tem uma ação contra mim. Se eu entrar com um processo, ele tem uma ação. Ele não vai poder julgar ações que eu patrocine. Ele vai ter que declinar a competência para outro. Então, nós temos aqui os impedimentos. E isso serve também para o árbitro. Se incorrer em qualquer dessas condições de impedimento ou suspeição, o árbitro também está impedido de atuar, ok? Continuando. Impedimento. Artigo 146. Aqui eu tenho que mudar. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então, por exemplo, o que seria esse artigo, esse slide 53 aqui? Esse artigo 146 é do novo Código de Processo Civil. Está dizendo o seguinte: caso haja um impedimento ou uma suspeição, eu não vou aceitar a implementação do juízo arbitral. E aí eu peticiono ao juiz, ao Estado, para que o Estado venha a dirimir, ok? Se fosse o juiz normal, eu também manifestaria para que ele saísse da ação, tá? Do impedimento e da suspeição. Então, um quadrinho aqui para vocês, ó. O impedimento é a situação objetiva. Quem corresponde a um veto absoluto, e que pode ser alegado em qualquer fase do procedimento. O impedimento, ele é pleno. A suspeição é caráter subjetivo. Subjetivo é facultas, caracterizando um veto relativo. Deve ser ligada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, tá bom? Arguida pelas partes ou declarados pelo árbitro antes de aceitar a função. Então, impedimentos e suspeições devem ser apresentadas assim que for oportuno. Acolhimento da exceção, artigo 20, parágrafo 1º. Acolhida a arguição de suspeição ou impedimento, será o árbitro substituído nos termos do artigo 16 dessa lei, reconhecida a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade, ou ineficácia da convenção de arbitragem. Serão as partes remetidas ao órgão do Poder Judiciário competente para julgar a causa. Acho que não tem muito problema. São os errinhos aí para você ver que são eu que digitei. Nem eu tinha visto. E quando é acolhido essa suspeição, quando é acolhida essa arguição de impedimento, quem vai passar a decidir é o quê? O Poder Judiciário. Existe a possibilidade de substituição? Existe. Como a arbitragem ela é convencional, ela parte da livre manifestação de vontade das partes, nós podemos entender que as partes, a qualquer momento, também elas podem transigir, elas podem estabelecer condições. Mas o rito normal, quando não houver entendimento, sinergia entre as pessoas, é você buscar o judiciário, tá bom? Parágrafo 2º. Não sendo acolhida a arguição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, quando da eventual propositura da demanda, que trata o artigo 33 da Lei 9.307. O que seria isso? Cristiano. Quando a Pois não, Rian.
O que é arguição? O que significa isso? Arguição? É, arguição. Quando ela é questionada. De arguir. Quando você questiona, quando você fala, quando você manifesta. Nós temos alegar. Obrigado, Judson. Já pegou a definição técnica, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando você questiona, quando você alega o descumprimento do preceito fundamental. Tá? Então, a arguição ela vai ser quando você exige, quando você demonstra, né? Quando você alega, quando você requer, quando você pontua, quando você sinaliza que alguma coisa não está sendo cumprida da forma como deveria ser. Obrigado. Beleza? Então, não sendo acolhida a arguição, né? Alegação, requerimento, pontuação. Vamos lá, direito de postulação no juízo arbitral. A lei da arbitragem admite que as partes postulem pessoalmente, fazendo alegações e produzindo prova. Isso significa que, na arbitragem, não é exigido a figura do advogado. Porém, aí segue. É facultado postular por intermédio do advogado. Você tem a possibilidade de estar representado por um advogado. E aí fica aquele ponto. O que é melhor? Fazer sozinho ou fazer com um profissional técnico? Fazer com advogado. Você vai estar melhor assistido, né? Se uma das partes pretender o patrocínio do profissional, poderá fazê-lo ainda que a outra parte não faça. As partes têm faculdade de designarem quem os represente ou assista, que poderá ser ou não um advogado. Isso figura como até poderia fazer um preceito de analogia como um preposto, né? Quem vai estar na arbitragem, quem que vai representar, quem vai ser o procurador. Pode ser o advogado, como pode não ser o advogado, né? Então não tem essa exigência. Porém, é interessante que haja a figura do profissional do direito aí, tá? Artigo 7º. Instrução no juízo arbitral. Parágrafo 2º. Eu pulei aqui o negócio. O artigo 7º, né? A instrução no procedimento arbitral. Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará previamente a conciliação acerca do litígio. Opa! Nós voltamos na nossa matéria. Até na arbitragem, o cara virar e falar assim, ó, tem conciliação? É possível vocês conciliarem? É possível vocês chegarem a uma composição amigável? Até no juízo arbitral tem que fazer isso, tá? Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração de um comum acordo do compromisso arbitral. O que seria esse conduzir as partes aqui? A mediação. Então, nós temos a conciliação, depois ele tenta conduzir a mediação. Se no curso da arbitragem as partes chegarem a um acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral que conterá os requisitos do artigo 26 da lei da arbitragem. Ok? Então, a justiça privada, instrução aí, a justiça privada promovida do juiz arbitral possui características próprias, sendo desenvolvida sob fiscalização do Estado. Então, tem que haver uma tutela do Estado. Constitui o seu produto o resultado de uma valoração de fatos que são acertados em contraditório, ou seja, você tem que ter os dois posicionamentos. As pessoas elas precisam apresentar suas versões. O contraditório é contradizer a fala do outro. Eu alego uma coisa, a outra parte tem que ter direito de se defender, ok? O contraditório, devidamente apurados na instrução probatória. Objetiva transpor para o mundo dos autos aquilo que aconteceu no mundo dos fatos. O que seria isso? O processo é quando você tenta documentar, atermar,
reduzir em palavras os eventos que aconteceram. Então, tanto é que na audiência, se vocês não tiveram oportunidade, vocês vão ainda a uma audiência, você vai ver que vai estar lá o serventuário auxiliando o juiz, que ele vai estar escrevendo o depoimento da testemunha, o depoimento das partes, ele vai reduzir o termo, né? Tudo aquilo que as pessoas falam, para que amanhã alguém que vier a ler aquele documento possa compreender o que aconteceu naquela audiência e por que foi decidido ali, foi dada aquela decisão, aquela deliberação. Pois não. Por que na audiência está acontecendo alguma coisa que o advogado faz questão de falar assim? Porque você falou que é tipo um resumo que a pessoa, vamos colocar o escrivão faz, correto? Sim. Por que o advogado fala assim, eu quero que consta nos autos essa fala, por exemplo? É porque você tem situações, Lisane, que pode ser indeferida. Exemplo. Você vai fazer uma alegação, você faz uma pergunta, ou acontece na hora do depoimento da pessoa, ela fala, e como é uma redução a termo, às vezes nem todas as palavras elas são colocadas no termo. É feito de forma quase que sintética. É uma síntese, um resuminho ali. E às vezes aquela palavra é extremamente importante. Então você vai pegar, por exemplo, no depoimento, a pessoa, ela vira e fala assim, não, eu conheço ele há 10 anos. Peraí, você conhece ele há 10 anos, tá. Você é amigo dele? Não, eu não sou amigo dele. Você já frequentou a casa dele? Não, cara, direto a gente faz churrasco. Então, por favor, conste aí que direto ele conhece há 10 anos, que direto ele faz churrasco. O que isso significa? Ele mesmo se contradiz na alegação. Você entendeu? Então, às vezes, está fazendo o termo ali, e o juiz, às vezes, não coloca. A pessoa não coloca. E aí você, não, peraí, eu quero que conste. Ou quando você vai fazer uma pergunta, e aí o juiz julga que aquela pergunta ela é impertinente, ele indefere. Não, doutor, eu quero que conste aqui nos autos a pergunta que eu fiz, a testemunha, a pergunta que eu fiz à parte que foi indeferida. E ele vai constar. Porque aí, se eu recorrer, na hora que eu for recorrer, eu vou poder questionar isso. Eu tive uma situação que eu trabalhei num divórcio em Açucena, e eu fiz um pedido. Na audiência, eu fiz um pedido. Na verdade, tanto eu quanto o advogado da outra parte fizemos pedidos ao juiz de diligências complementares. O juiz negou a minha e concedeu a do rapaz, do outro advogado. Peraí, aí eu falei, consta aqui, ó. Meu amigo, eu quero que conste que eu pedi. Mas eu quero que conste. E eu quero que conste e eu quero que a senhora justifique. No caso, era uma juíza. Quero que justifique por que você está indeferindo. Aí ela foi lá e deferiu. Você entendeu? Ela foi deferir o que eu estava querendo. Porque, na verdade, eu percebi que ela estava sendo parcial. Era um divórcio, a mulher ia perder tudo. Ela, como mulher, se sentiu atingida. Isso pode acontecer, nós somos seres humanos. Emocional. Nós podemos ter essa tendência. E aí vai do advogado, do profissional, perceber e tentar contornar, né, da melhor forma possível para o seu cliente, tá bom? Vamos lá, artigo 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. Não tem muita discussão. Artigo 22. O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e horário previamente comunicados, por escrito e reduzidos a termo, assinado pelo depoente ou a seu rogo e pelos árbitros. Reduzido a termo, é escrita, tá? Então, é uma redução do pedido, vai ser reduzido ali. Assinado pelo depoente ou a rogo. O arrogo é quando a pessoa não pode assinar, né? A questão do analfabeto. Vocês já ouviram falar lá do dedão? Aí o arrogo é alguém assinando com uma pessoa que ela está sendo notificada, que está esclarecendo para ela que
aquele contexto, aquele fato ali, aquela intimação, aquele requerimento, aquele comunicado, tá? Instrução no juiz arbitral, formalidades do depoimento. Não há a obrigatoriedade de expedição de mandato, pois o juiz arbitral não tem poderes para obrigar a testemunha a depor, devendo recorrer ao Poder Judiciário para tal fim, se for necessário. Então, não tem mandado, não tem condução coercitiva, tá no juiz arbitral, só o juiz que determina. A testemunha deve ser previamente comunicada do dia, hora e local em que deverá ser ouvida. A comunicação poderá ser feita por telefone, fax, internet. E aí você, embora a lei não fale, hoje você pode falar WhatsApp, né, documentos que você consiga provar que a pessoa foi notificada, ok? Facebook, Instagram, até o Tinder do sujeito você pode usar, tá? Os depoimentos das partes das testemunhas devem ser reduzidos a termo, podendo ser gravados. Essa redução a termo é transpor para o papel aquilo que a pessoa fala, ok? Continuando, a revelia das partes. No juízo arbitral, inexiste a revelia nos termos do Código de Processo Civil, apenas um efeito equivalente. O que seria isso? A revelia é quando a parte não participa, quando ela não se defende, quando ela aceita, pela sua omissão, pelo seu silêncio, aquilo que está sendo alegado. Parágrafo 2º do artigo 22. Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte faltosa ao proferir sua sentença. Se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem. Ok? Então, está falando aqui que se a parte não cumprir o prazo estabelecido, nesse caso, vai ser considerado isso como uma desídia. Isso vai ser prejudicial para aquela parte que não cumpriu as determinações. Pessoal, no saidão está faltando ainda, rapidinho, 2 slides, eu termino aqui os 5 minutos que eu tenho, tá bom? Instrução no juiz arbitral, medidas coercitivas contra testemunhas. O árbitro dispõe do iuris dicto, fazer justiça em nome do Estado. Tá? Então, ele tem o poder atribuído do Estado, por meio da lei, para ele poder decidir. Porém, ele não dispõe do poder de império, né, que é o poder de interferir na esfera da liberdade das partes, exceto na sua decisão, porque foram as partes que procuraram. Então, quando ele não tem esse poder de império, ele não pode determinar, por exemplo, a medida coercitiva, ok? Então, ele não tem condição de determinar a medida coercitiva. Aí, nesse caso, o árbitro poderá requerer ao judiciário que conduza a testemunha ausente. Naquele último slide, a palavra para ausente era renitente. Então, olha só, vamos aumentar o nosso vocabulário. Ausente, renitente. O juiz não conduz a testemunha, apenas determina a condução. Essa condução coercitiva é feita pela polícia. Ok? Por fim, né, o último slide nosso aqui, das tutelas cautelares de urgência. Isso foi incluído em 2015, pela Lei 13.129. E aí coloca o seguinte, das tutelas cautelares de urgência, artigo 22A, 22B. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Ou seja, se houver a necessidade de uma medida cautelar, uma medida de urgência, ou seja, uma decisão rápida, eu busco o judiciário. Exemplo, tem que ouvir uma testemunha e a testemunha tá passando dessa para melhor. Está lá no leito de morte. Ela tem que ser ouvida agora, porque se ela morrer, eu não vou ter como provar. Aí nós vamos pedir uma medida cautelar, né, que é uma medida, inclusive, de urgência,
para poder ouvir a testemunha lá no hospital, para tomar nota, e aí o juiz vai ouvir, vai guardar isso e vai apresentar depois. Tá ok? Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, contados da efetivação da respectiva decisão. Então, depois que o juiz decidir, tem 30 dias para poder estar implementando aí a condição arbitral, tá? A instituição da arbitragem. Artigo 22b. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Aí, nesse caso, o árbitro é quem decide, ok? Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. Eu creio que aqui não tem muita, claro, não tem muita coisa para poder ficar em dúvida. E o último ponto também, que é uma novidade que foi introduzida pela Lei 13.129, que é a carta arbitral, que é o artigo 22c. O árbitro ou tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato solicitado pelo árbitro. Então, se eu preciso de alguma diligência do Poder Judiciário, o árbitro gera o quê? Uma carta arbitral. E aí manda para o juízo estar cumprindo, para o juízo estar determinando o seu cumprimento. Parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral, será observado o segredo de justiça, desde que é comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. Então, aqui eu ponho fim ao tópico arbitragem. Ok? Aqui eu ponho fim o tópico arbitragem. E aí a gente vai dar continuidade à nossa matéria. Eu vou separar, foi pedido de vocês, eu não esqueço, exercícios. Eu vou ver se eu separo um banco de exercício igual eu fiz ali da mediação. Mas ué. Jesus me defenderá. Tô brincando. Aleluia. O pedido foi você colocou 1000. Ô, Cristiano, você me deixou até 3 horas da manhã confusa com aquele tanto de pergunta. Mas aquilo ali, vamos lá. Aquilo ali, Jô, eu até brinquei agora, é óbvio, eu não vou colocar tudo. Aquilo ali, como vocês têm a disciplina do APS, e aí eu lancei para vocês fazerem um APS, entendeu? Porque é muita coisa. Então, de repente, eu posso deixar de cobrar a mediação na prova. Eu estou pensando. Porque vocês já fizeram aquelas questões. Pressupondo que vocês fizeram. Ou eu posso, de repente, se eu for perguntar alguma coisa na prova sobre mediação, eu posso tirar daquelas questões, que são tantas. Não, tantas não, professor. Foi super leve. 48 questões. Nossa. Mas, Cristiano, você sabe que aquelas perguntas fez a gente colocar em prática o que você explicou pra gente também. A gente guarda aqui na cabeça. Eu não sei os demais, mas eu guardei muita coisa na minha cabeça. Mas a ideia foi mais ou menos essa mesmo, Jô. É construir. Eu tenho pesquisado muito, eu dou crédito. Muito daquilo ali eu encontrei, e eu fui somando, fui juntando. Foi fazendo as montagens. Tem vários materiais de tribunais do TRF, dos tribunais do Sul, que falam sobre, que orientam, né, como praticar a mediação, como praticar a conciliação, preparação dos mediadores, dos conciliadores. Então, muitos desses casos que eu peguei, eu achei dos tribunais, tá? Então, não foi eu que criei da minha cabeça, não. Embora eu não tenha colocado a devida citação lá, eu não coloquei a citação, porque senão vocês vão, de repente, vocês vão procurar lá na fonte e vocês podem encontrar uma resposta ou outra. Eu mudei nomes, eu adaptei. Mas, assim, tem muita coisa que eu coloquei na sua integralidade. Então, eu não tenho problema nenhum de reconhecer isso, não. É para fim de educação, não estou ganhando nada com isso, eu estou auxiliando vocês no processo. Eu achei muito interessante mesmo.
Você pegar, e tem muitos outros, eu coloquei pouco para vocês. Eu achei posso dizer, eu tinha que... Jesus tem poder. Eu tinha umas 200, 300 questões. Tinha umas 200, 300 questões. Casozinhos, né, que é escalonados. Você faz isso, faz aquilo, aí você tem que construir. E eu acho legal. Eu tentei sintetizar, tentei cortar, tá? E aí, com a questão da arbitragem, eu vou procurar questões para poder passar. Não vou passar aquele volume imenso, né? De repente, a gente chega lá, em vez de 80, a gente coloca 79. Mas, assim, e aí, nesse caso, vai ser só para estudo, tá? Jesus amado. Aí eu coloco só para estudo, ou eu coloco como segundo trabalho, né, para a gente fixar. Porque agora a gente vai vir constelação familiar, vai vir alguns outros pontos meio polêmicos, que também são positivos. Eu vou ver se eu consigo arrumar alguém para falar de constelação familiar para vocês. Se eu não conseguir, vai ser eu mesmo, tá? Estou tentando. Pessoal, por hoje é só. Muitíssimo obrigado, vocês 28 ficaram até o final. O pessoal já saiu tudo com pressa e com vontade de ir na lanchonete para lanchar, né? Porque tem um outro horário aí. Só um delivery na lanchonete, ué. Tá tudo fechado, só um delivery, né? Já em casa. Só um delivery, né? Ué. Então, assim, qualquer dúvida, o WhatsApp meu tá lá, pode mandar, às vezes eu demoro, mas eu respondo, tá bom? Boa noite para vocês. Boa noite, Ana. Boa noite. E sexta-feira tem palestra, hein? Web lá, uma palestra, Estado Panteocrático de Direito. Vai ser muito boa. Ok. Tá bom? Valeu. Um abraço, com Deus. Até mais.